Eu quero agradecer aos companheiros da casa, no e-mail, sobretudo ao Henrique, pela confiança de nos convidar mais uma vez para estarmos aqui. O assunto que nós vamos abordar está no Evangelho, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Pediram para que nós pudéssemos assim fazer reflexões sobre os itens 5, 6, 7 e 8. Se não ficar contento com as palavras, as considerações, porque lá a abordagem é do Espírito de verdade, quem somos nós para falarmos a mais do que o Espírito de verdade? Então, peço a todos que recorram à leitura para tirar dela e extrair dela as interpretações que se fizerem necessárias. Porque no campo do aprendizado e do crescimento espiritual, cada um de nós passamos pelo nosso viés de compreensão e de entendimento das questões. Então, muitas das vezes, fazemos assim as nossas reflexões da maneira pelo qual a experiência da vida vem nos colocando e vem nos trazendo. Mas antes de entrar propriamente nas palavras do Espírito de Verdade, do qual faremos algumas leituras para nos imbuirmos assim, calçarmos as considerações, queremos trazer para os nossos irmãos que essa vida que nós estamos nela, essa vida transitória, que nós devemos assim interpretarmos e devemos entender nesse sentido, sem nenhum desacordo com nenhum princípio, porque é transitória mesmo. Nós nascemos, crescemos, desenvolvemos as nossas tarefas e morremos. Morremos fisicamente, biologicamente. O espírito é eterno, sobrepõe a matéria. Então nós temos uma vida transitória. E essa transitoriedade é que faz com que nós vamos acrescentando os nossos conhecimentos e vamos assim desenvolvendo os nossos valores morais e espirituais. Nesse campo de desenvolvimento, temos essa escola e nela devemos procurar aprender o máximo e, sobretudo, além de aprender o máximo que nós pudermos, construirmos dentro de nós uma qualidade de excelência dos nossos sentimentos e dos nossos valores espirituais, porque tudo isso que aqui estou expressando é que tem valia. O restante é transitoriedade mesmo. Não levamos nada daqui, né? Nem a beleza, nem o corpo físico, nem a riqueza, nada. Mas diante dos cenários que se apresentaram na trajetória da humanidade e que se apresenta hoje, nós vamos encontrar assim uma série de questões que permeia a vida humana e que faz com que nós observemos bem, com carinho, esse capítulo do Cristo Consolador. Porque hoje, e como em todos os tempos, nós temos aí as depressões que estão bem presentes na nossa vida, hoje dentro de uma linguagem contextualizada pelos nossos psicólogos, pelos técnicos que assim trabalham esses elementos com propriedade na vida de cada um. A questão do suicídio, que está aí muito premente em função dos vazios que as pessoas acabam sentindo pela falta até da religião, né? Às vezes calçada também pelos vícios que se apresentam ou pelas faltas momentâneas das coisas materiais. Então o suicídio está aí permeando a nossa sociedade. Nós temos as separações também, que são as separações das convivências conjugais, que muitas vezes remetem as pessoas ao campo do sofrimento. Nós temos as doenças, por sinal, estamos aqui todos, com exceção aqui, eu que estou gravando, todos estão utilizando a máscara ainda, apesar das liberações, porque nós ainda estamos saindo desse processo da Covid. Então as doenças se apresentam das mais variadas maneiras sobre a humanidade. Nós temos aí a fome também, né?
A fome que se apresenta não só aqui no Brasil, mas em todos os lugares e nos outros países, a falta da comida, da alimentação adequada, né? Nós temos também a morte, não é nossa morte, porque eu acho que quando a gente morre, a gente até fica, né, sobressaltado, que vamos ali pela caminhada da trajetória de volta, mas quando nós perdemos os nossos entes queridos, nós sofremos, as pessoas sofrem, nós não queremos que os nossos entes queridos morram, né? Nós ainda estamos muito apegados à matéria, a essa vida biológica, devido ao nosso nível de entendimento espiritual, porque se assim não fosse, nós estaríamos com outro viés e não estaríamos sofrendo pela morte das perdas dos nossos entes queridos, e nem pela nossa própria morte física do nosso corpo. Então nós sofremos aí. Temos as violências de todos os gêneros que estão aí, né? A violência física mesmo, das agressões e até mesmo da morte, né? Hoje é um desassossego às vezes andar nas nossas cidades, grandes cidades, em função da violência que está aí, dos assaltos, da criminalidade tão aguçada e tão aquecida nos nossos grandes centros urbanos, e também nos centros pequenos já estão também vivendo essas tormentas. E nós temos também a obsessão, né, que é a influenciação dos espíritos que vem em nossa volta fazer com que nós façamos uma reflexão dos nossos erros cometidos da falta do passado. E quando nós falamos de obsessão, e quando nós falamos de influenciação espiritual, nós devemos lembrar que esses que estão do outro lado da vida têm toda razão, às vezes, de estar do nosso lado, nos cobrando, porque nós é que devemos a eles, e não eles a nós. Às vezes, quando falamos, temos um obsessor no nosso encalço, nós queremos ficar livre dele imediatamente, mas nós é que devemos para ele. É esse o nosso entendimento. Essa é a busca da reconciliação que deve ser feita. Então, eu elenquei aqui, né, uma série de condições que se apresentam para todas as criaturas que estão sobre a face da terra, e outras mais, né, que torna assim um tormento, que torna um sofrimento. E esse capítulo, Cristo Consolador, pelas palavras aqui constituídas e acrescidas pelo Espírito de Verdade, vem pairar sobretudo nessa questão da consolação. Então Jesus, né, falando, ele disse, né, aqui no item anterior, dizendo assim: se vós me amais, guardais meus mandamentos, e eu pedirei meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não o conhece. Mas quando a vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, que vos fará relembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. Está lá em João. Então, naquele momento lá, em que Jesus esteve presente fisicamente, ele então traz essa abordagem, dizendo que a caminhada do homem sobre a terra não ficaria, né, em vão, que os seus sofrimentos teria acolhimento, e teria sobretudo acolhimento no campo do entendimento, no campo da compreensão, porque buscar conhecer é o que nos faz assim ter capacidade para passar pelos sofrimentos que a vida às vezes nos traz. Aqui temos em nossas mãos o Evangelho. Só será de valia esse Evangelho para as nossas consolações, porque a doutrina espírita é consoladora, e aqui vem traduzindo isso, que enviará um Consolador, e nós temos o entendimento que nós, estando na doutrina espírita, pelas palavras trazidas pelos diversos espíritos, não só na obra de Kardec, mas também nas outras obras que nós temos, são palavras de consolação. Agora, se nós não temos acesso a esse entendimento, ficaremos sempre
no nosso campo de sofrimento. Obviamente, nós estamos sendo agraciados, nós que estamos nas fileiras da religião, sobretudo da doutrina espírita, nós estamos sendo agraciados com a oportunidade do conhecimento para que possa fortalecer a nossa fé, para que a nossa fé não seja uma fé enfraquecida, para que nós possamos passar pelas dificuldades que a vida se apresenta para nós. Todas aquelas ali que nós falamos no início. É lógico que não são todas de uma vez. Aí alguém vai falar assim, mas esse orador falou que nós vamos passar por tudo isso tudo de uma vez? Não. A gente vai passando por cada coisa assim, no seu tempo. No seu tempo a gente vai enfrentando todas essas questões pormenorizadas. Às vezes umas mais, outras menos. Mas nós passamos. Não tem ninguém que estando na matéria não passe pelas suas desditas, ou seja, pelos seus sofrimentos. Todos nós passamos. Não existe o patinho feio da história. Nós somos filhos de Deus. Ele nos ama e esse projeto, que é o projeto da nossa evolução espiritual, nós mesmos construímos. Obviamente, já vindo de outras experiências do passado, traçamos a trajetória dessa existência. Então, cabe-nos caminhar e nos fortalecer, mas é preciso nos imbuirmos do conhecimento. E se não lermos o Evangelho e nele encontrarmos a verdadeira compreensão para estabelecer em nós a fé, então nós continuaremos sofrendo, né? Me lembro quando, ainda na idade de 15 anos, passamos pelo processo da obsessão em família, não diretamente comigo, mas de familiares. Eram dias difíceis. A obsessão causa sim, né, uma dificuldade enorme, porque a gente fica desesperado, a gente quer uma solução imediata, sobretudo para os que vêm às vezes à casa espírita. Eles querem ficar livres dos espíritos de imediatamente. Eu já tive até casos assim, recebi em nossa casa, gente que fala assim, eu pago o que for possível, eu quero ficar livre do espírito, né? Agora, tem muitas situações até que é interessante a gente falar, que às vezes são aqueles amigos, às vezes de companheirismo, da própria existência. Tem pessoas que vivem uma vida desregrada, tem os amigos, e os amigos desencarnam. Olha, se era amigo, por que agora quer que mandem embora? Não é verdade? É interessante esse quadro, né? Tem várias situações, nós não vamos discorrer sobre isso, mas nós vamos trazer aqui as palavras que está contida na mensagem do Evangelho, do Espírito de Verdade, para que nós possamos assim colher aqui algumas reflexões. Não vamos conseguir extrair todo o pensamento com profundidade, mas faremos o possível. Venham como antigamente entre os filhos transviados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-o. O Espiritismo, como antigamente, a minha palavra deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e eleva as ondas, revelai a doutrina divina e com um cefeiro reunir os feixes e o bem esparsos na humanidade, e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Então, quando nós caminhamos nas limitações que nós temos diante dos sofrimentos que se apresentam, nós colocamos assim a grande necessidade nós de buscarmos Deus e de confiar em Deus e de termos uma relação, uma proximidade com Ele, porque Deus está em nós e nós temos toda essa capacidade de internalizarmos Deus nessa caminhada. E se nós não tivermos esse entendimento de que Deus é bom, né, e que Ele é justo, nós sempre vamos cair no pensamento oposto. Se estamos sofrendo, é porque Deus está me punindo. E na verdade, nós estamos sofrendo muitas vezes porque Deus está nos corrigindo. E às vezes as correções que está acontecendo em nossa vida é fruto das nossas necessidades,
da nossa necessidade espiritual. E se passarmos com resignação, com certeza colheremos os frutos desses processos. Obviamente que não devemos ficar de braços cruzados. Em nenhum daqueles casos citados aqui devemos ficar com os braços cruzados. Devemos buscar soluções, até mesmo dentro da própria religião, ou em trabalhos técnicos que possam nos ajudar a sair dos conflitos psicológicos, psíquicos que possamos estar nos encontrando. Porque muitas das vezes o sofrimento para um não é sofrimento para outro. Tem gente que passa por uma prova, por uma situação tranquilo, e tem gente que se arrola na escuridão, sobretudo das blasfêmias, sobretudo da sua relação com Deus, porque é assim que acontece. Quando Deus não faz o que queremos, nós brigamos até com Deus. E esse caminho não deve ser o caminho nosso. Nós que estamos aqui com o Evangelho na mão, nós devemos ter a compreensão e o amor para com Deus em todas as circunstâncias da nossa vida, porque Ele é amor, e nós estamos empreendendo um esforço para encontrarmos em nós esse amor também, esse amor divino, né? Mas os homens ingratos, olha bem, desviam-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai. Então, perdidos nos ácidos estreitos caminhos da impiedade, meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que ajudemos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, e vós socorrais, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que estão mais na terra, aqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vós, proclamar: orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Então você vê, o Espírito da Verdade vem falar com propriedade, para que nós sejamos fortes na nossa fé, nós sejamos convictos, né? E sabemos que a morte física é somente morte física, o Espírito é eterno, e passando pelas provações, nós cresceremos nas nossas virtudes, nos nossos valores, porque assim sendo, aprenderemos a exercitar o amor. Aqui ele vai falar, vai exercitar a piedade, a abnegação, uma série de pontos, de sentimentos que nós vamos criando em nós, do perdão, da benevolência. Ou seja, ao transitarmos pelo caminho do sofrimento, nós vamos colhendo assim a semente, a boa semente do desenvolvimento dos nossos valores. Parece obtuso, parece estranho as nossas palavras, mas é isso mesmo. Quando nós estamos fragilizados diante de qualquer situação, sobretudo da doença, por exemplo, nós queremos sentir o carinho, o amor da presença das pessoas que estão em nossa volta, dos nossos entes queridos, né? Às vezes na qualidade fragilizada de doentes, e às vezes na qualidade de ter que cuidar do doente. Nós também devemos exercermos a caridade e traduzirmos o sentimento do amor para aqueles que estão ali, para os familiares mesmo, porque às vezes nós não fazemos essa ação, não é para a coletividade toda, nós não temos ainda essa capacidade, apesar que nesses períodos que se passaram aí, os grandes técnicos da área, né, médica, fizeram esse exercício de amor para com as pessoas. Eu vi várias reportagens assim que me comoveram, né? Mesmo porque num dado momento da minha vida eu queria ter sido médico, não fui, sou administrador, administro nada, nem a minha vida. Então eu queria ser médico, enfermeiro. Quantos aí estavam nessas fileiras agora, dando sustentação, não só para a pessoa que estava doente da Covid, mas do sentimento, do amor, né? E quantas vidas não se foram, e quantas vidas não se irão? E essa guerra que está aí,
que causa estranheza para nós. Causa estranheza para nós. Nós que estamos já quase que chegando ao término de uma existência, né? Falo aqui pela minha idade, aí a gente fica olhando e fala assim, para que tudo isso? Para que essa guerra discriminatória que está acontecendo hoje lá? Parece que tão distante, ao mesmo tempo, pelos meios de comunicação, muito próximo. E aí nós sofremos também. Quantos de nós não vemos aí essa reportagem e conseguimos sofrer junto com essas pessoas? Só aqueles que não têm realmente ainda o sentimento dentro, né, do amor, da piedade para com o próximo. Homens fracos, que compreendei as trevas de vossa inteligência, não afasteis o facho que a clemência divina coloca em vossas mãos para iluminar o vosso caminho e vos conduz, filhos perdidos ao regaço do Pai. Ou seja, nenhuma ovelha será perdida. Já ouvimos falar sobre isso, né? Nenhuma ovelha do meu aprisco será perdida. Palavras de Jesus. Então aqui só vem o Espírito de Verdade colaborar com essa questão, né? Então nós temos tudo em nossas mãos para fazermos assim a nossa caminhada, e Deus espera isso de nós, que nós exercemos a caminhada do projeto nosso. A leitura aqui fala em contribuir, né? Falou na leitura sobre contribuir, sobre a questão do trabalho. Então, no campo do desenvolvimento, cabe esforço, cabe trabalho. Não existe inércia, não existe nada que vai acontecer na nossa vida que vai vir de graça, não. Não existe não. Tudo deverá ser esforço. Terá que ter ação do trabalho, terá que ter ação da nossa inteligência, e terá momentos assim difíceis e de sofrimento mesmo. Cada um passará o seu momento, mas deve ter assim a fortaleza na fé de que são momentos apenas transitórios. Então, lembrando a palavra, né? Acho que até de Meimei mesmo, né? Que é do Chico, que fala tudo passa na vida, menos Deus, né? Então, estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pelas vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados, que vendo o céu tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o bom jogo, o grão das utopias e das verdades. Bom, a bem do que nós sempre queremos um milagre, né? A palavra milagre é aquela coisa assim que a gente está trazendo aqui para dizer assim que a obra é quase do acaso. O acaso não existe, né? Então nós não podemos querer que nos colocarmos dentro de um campo de utopias, né? Ou seja, buscar um falso entendimento. Então a espiritualidade nos dá bom ânimo para suportarmos as nossas provas, mas não passarão as nossas provas por nós, não. E também não vai tirar todo o pedregulho que tiver à nossa frente. Não regimentemos esse pensamento. O que tiver que passar, isso já está constituído pela nossa própria necessidade. Alguém até pode chegar e falar, vai por esse caminho aqui, mas a gente não vai, porque no fundo a gente às vezes é tosco, né? Às vezes a gente quer a questão mais fácil. Eu não disse que, ainda agora, numa maneira assim trivial, dentro da abordagem que é aquele que chega no campo da obsessão e quer que tire os espíritos imediatamente. Tem processos de vinculação espiritual que demoram tempo. Tem gente que nasce obsidiado e morre obsidiado. E diz assim, aquele ditado que diz que tem gente que nasce pau torto e morre torto. Eu espero que nós possamos ter nascido com as nossas faltas de qualidades, de valores morais, mas que chegamos ao final da nossa existência e saímos melhores. Porque o próprio Emmanuel diz que nós passamos uma existência e de outra e saímos igualzinho que nós entramos. Está aqui, tá aqui nas lições do Emmanuel. Não sou eu que estou dizendo isso. Eu estou apenas buscando assim um entendimento para mim mesmo, né? Então a mensagem aqui nesse momento é para que a gente colha sempre a boa compreensão da vida. Eu quero ler o meu futuro. Tem gente que quer que lê o futuro, né? Por isso que tudo bem. Eu vou lá, alguém vai ler o meu futuro. Aí quando lê o futuro, aí a pessoa desespera, né? Fala, eu não quero isso não. Quem é que quer dizer assim, você vai sofrer isso, vai sofrer aquilo? Não,
quer assim, você vai ganhar na loteria, você vai casar com a pessoa mais bonita, você vai ter isso, vai ter aquilo e tal. Aí todo mundo quer. Então, não vamos cair nas falsas verdades. A verdade, nós não precisamos escolher, porque ele fala na relação dos espíritos. Os espíritos são as vozes dos céus que vão nos vir, mas vai vir para nos dar apoio, consolação, né? E não para criar utopias e dizer, você é a pessoa mais bela da vida, e você não é, você é a pessoa mais feia da vida, não é? Não é assim? Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas não. Mas enfim, é isso, né, gente? A verdade é que a gente quer que alguém apareça, né, e nos dê palavras saudáveis, de consolação, até nas mínimas coisas. Não é as mínimas coisas que nós precisamos de encontrar verdade. Então, nós precisamos do trabalho material e precisamos do trabalho espiritual. Ele diz aqui, espírita, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento, instruí-vos, esse é o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Eis que além túmulo, que acreditais o nada, vós vos cramam. Irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede vencedores da impiedade. Bom, gente, só esse trecho aqui dava para falar aí uma hora, para ser sincero, porque só aqui, olha, essa questão espírita, amai-vos e instruí-vos. Eu cansei de ver no movimento espírita pessoas muito preocupadas com instruir, esquecendo o amai-vos. Mas está aqui dito pelo Espírito de verdade, amai-vos e depois instruí-vos. Porque às vezes a pessoa se instrui, né, e se sente assim, com maioral, né? Eu estou aqui fazendo a exposição do pensamento, mas não sou melhor do que nenhum de vocês que irão me ouvir, do que vocês que estão aqui presentes. Nós somos todos iguais, espíritos em evolução, às vezes com um conhecimentozinho a mais uma questão e outras, mas nem tudo. Então nós devemos primeiramente nos amarmos, nós devemos entrar na casa espírita, sobretudo na casa espírita, sendo assim amáveis uns com os outros, sentindo a energia do outro e a necessidade do outro, amando de verdade, né? Porque às vezes a pessoa chega na casa espírita e a gente não sabe o sofrimento que às vezes ela está passando em casa, né? Então às vezes a gente precisa extrair o tempo para ouvir, para sentir o nosso próximo, e o próximo bem próximo é aqueles que convivem tanto dentro do campo da convivência da doutrina espírita, do centro espírita, como também da nossa casa, onde nós temos os nossos familiares, que a gente tem que ter um tempo para os nossos familiares, como também às vezes no campo do emprego também, no trabalho onde a gente realiza as nossas atividades. Então, esse amai-vos é fundamental. Diz assim, Jesus amou toda a humanidade, e a gente colocar a mão assim, assim, eu amo quem? A gente conta assim, eu dei fulano, isso a gente consegue contar, não consegue? Eu tenho certeza que a gente encheria a mão de pessoas que a gente não ama, mas a gente vai contar assim as pessoas que a gente ama, e se a gente for contar quem ama a gente, aí deu zero. Aí dá zero geral, gente, dá zero geral. Porque eu duvido que a gente afiança, o fulano gosta de mim, não é verdade? Então esse amor aqui, gente, é uma coisa verdadeira, uma coisa sincera, entendeu? Não é uma coisa falseada, não, é uma coisa de sentimento, verdadeiro, né? Então, ele diz aqui que Jesus Cristo é o vencedor do mal. Então, quando a gente vê todas essas faltas de conformidade no mundo, todas essas crises de toda ordem, né? Nós já estamos aí, muitos já falando assim, será que não vai vir alguém para acabar com a guerra com fulano? Nós estamos assim, né? Desesperados. Ou seja, mas tem um projeto de Deus aqui. Aí, será que vai ter uma bomba atômica? Aí nós ficamos desesperados com isso, não é? Já pensou? Então, nós temos que confiar, porque Jesus está no leme. Os espíritos agora falam muito isso, né? Jesus está no leme. Realmente está. Muitos falam assim, Jesus vai voltar. Jesus nem foi, como é que ele vai voltar? Ele está aqui sempre. Ele não vai voltar nada, ele já está aqui conosco há muito tempo, ó, vivendo, nos intuindo, nos dando o entendimento e comandando tudo para que nós possamos sair do outro lado. Então, né,
Então ele falou assim, para nós sermos vencedores da impiedade. Então nós devemos, nos cabe aplicarmos aí a questão das pessoas acreditarem em Deus. Ou seja, a impiedade é nesse sentido, né? Nós sabemos que as pessoas precisam ter respeito e amor a Deus, porque tem umas pessoas aí, até encontrei outro dia até uma na família, que às vezes a gente pensa que é assim, que quer mandar em Deus. Deus, faz isso. Eu nunca vi uma coisa dessa, com toda sinceridade. Senhor, o que puder fazer, faça por mim. É assim que nós temos que ter relação com Deus. Tem outras religiões aí que consideram assim, Deus tem que fazer, mas nós que estamos nas fileiras do verdadeiro cristianismo, que fala assim que os erros do cristianismo estão nas pessoas, as pessoas que entenderam errado as lições trazidas por Jesus. Então Jesus, em nenhum momento eu ouvi ele falando que ele estava mandando em Deus. Diz, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Ué, se tem essa relação de proximidade, de amor, não é? Não é outra relação. Então nós também devemos caminhar assim com Deus, não querer mandar nele para que ele faça tudo. Às vezes quando a gente não coloca Deus, a gente coloca os espíritos. E se a gente não coloca os espíritos, a gente coloca o marido, coloca a esposa. Não é verdade? É só para vocês relaxarem um pouco aqui estão aí atrás. Mas no fim a gente vai trazendo essas ordens de comando, porque quando as coisas não estão dentro do nosso nível satisfatório de entendimento, daquilo que a gente quer, a gente vem dando esses comandos que as pessoas têm que fazer alguma coisa acontecer. E às vezes a solução, né, dos nossos problemas está conosco. Por exemplo, é lógico, nós estamos aí numa crise, né, que a gente vê aí, faltas às vezes de hospital, aquela coisa toda. Mas se a gente fica doente, a gente tem que ir ao médico. E às vezes a pessoa realmente quer vir à casa espírita para que os espíritos solucionem os problemas físicos. Soluciona, né? Eu vejo que soluciona, mas tem processos processos materiais que é necessário uma cirurgia. E a pessoa tem que ir com fé mesmo. Tem que ir com fé para poder fazer o tratamento material, né? Porque seja público, seja particular, nós temos aí as dificuldades inerentes do nosso momento, né? Ele fala, venho vos ensinar, e o tempo ali correndo, venho vos ensinar a consolar os povos exerdados, venho lhes dizer que se eleve sua resignação a nível das suas provas, e que chorem, porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores enxugarão as suas lágrimas. Todos nós temos um anjo da guarda, nós temos um amigo espiritual que nos protege, tá? E eles estão sempre nos intuindo, estão sempre nos abordando, sempre nos consolando, né? E não é feio chorar não, até os homens também podem chorar, a gente também homem não pode chorar também. Então, diante dos embates, diante dos sofrimentos, né, nós passando por ele, nós devemos passar de forma resignada, ou seja, volta ao que nós estávamos dizendo lá atrás, sem blasfemar contra Deus, e contra a vida, e contra todo mundo, porque aí quando a gente entra num campo de desespero, a gente blasfema e não é resignação nenhuma isso, né? Então a resignação cabe a gente ter paciência para passar pelas dificuldades, pelos sofrimentos. É a mesma coisa aquele que está se afogando. Já viu uma pessoa afogando? É horrível. Aí a pessoa se desespera, morre mais rápido, afogada. Então é assim diante da vida. Nós temos que ser resignados para encontrarmos assim a paz em nós, para sairmos do outro lado dos nossos problemas, das nossas dificuldades que se apresentam ali. Obreiro, traçai o vosso suco e começai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas as vossas almas não estão esquecidas. Nós vamos lutar pelo pão trabalhando, mas nossas almas não estão esquecidas, porque como nós temos, o Evangelho está aqui, nós devemos buscar o entendimento das palavras de Jesus no Evangelho, né? E eu, divino jardineiro, cultivo no silêncio de vossos pensamentos, quando a hora do repouso estiver soado, quando a trama de vossos dias escapar das vossas mãos, e quando os vossos olhos se fecharem à luz, sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. É lógico que tem muita gente que quando está na beira da morte, né, é que
resolve a falar, pensar em Deus. Mas na verdade nós precisamos de Deus em todos os momentos da nossa vida. Mas a semente estará lançada, a semente de que nós precisamos de quê? De Deus. E precisamos mudar a nossa forma de compreensão da própria vida. Porque acreditar em Deus é uma questão fundamental, mas a outra também é acreditarmos em nós e na nossa mudança e no nosso modo de agir e de se comportar. Isso só cabe a nós. Não haverá milagre nenhum, não haverá um salto assim do nada, né? Sentirá surgir e germinar em vós a minha preciosa semente, a semente do amor, do bem, da boa qualidade de viver, qualidade de vida. Que viver no bem é uma grande qualidade de vida, uma grande qualidade de vida, viver no bem, do pensamento do bem, porque tem pessoas que constroem só o mal, não é? Ou será que a gente vai fazer de conta que nós não estamos vendo o que está acontecendo na nossa volta? Tem pessoas que só estão alimentando-se e construindo o mal, e receberão respostas para essas construções, ao seu tempo e à sua hora. Eu não sou juiz de ninguém, eu acredito que eu já errei muito em vidas anteriores, e nessa já estou um pouquinho melhorzinho, mas a vida é assim. Nada está perdido, o reino do vosso Pai e vossos suores, vossas misérias formam tesouros que devem vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e aonde mais desnudo de vós serás talvez o mais resplandecente. Então às vezes a gente olha para os miseráveis da terra. Hoje você vê, nós estamos aqui nesse país, mas tem outros também nas mesmas condições, das pessoas nessa gente na rua, não é isso? E a gente fica felicitado de ver os trabalhadores anônimos, as pessoas que vão, buscam uma cesta básica, fazem comida, fazem sopa, fazem tantas coisas para matar a fome daqueles que estão na rua, não é isso? E ele diz aqui, que talvez esses, quando morrer, estarão em melhores condições. É o caso lá do Lázaro. Lembra da parábola do Lázaro? Todo mundo lembra, não é? Então, é a mesma história. Então aqui apenas reluz assim, pelo Espírito de verdade, uma busca para nós, para dizer, olha, se sofres, tem outro que sofre ainda muito mais ainda, né? Porque às vezes quando nós pensamos só em nós e não vemos o vizinho, nós pensamos que a nossa dor é a maior, não é? A nossa dor sempre é maior, os nossos problemas são sempre maiores e sem solução, né? Em verdade vos digo, aqueles que carregam os seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na doutrina que dissipa o erro das revoltas, em que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Ora, você vê, quando nós estamos num sofrimento, às vezes nós não queremos ajudar ninguém. Quando nós estamos numa situação problemática, nós falamos, não, primeiro você tem um problema, depois eu vou resolver dos outros. Então ele diz assim, ó, felizes daqueles que carregam a sua própria cruz e ainda vão levar alguma coisa para alguém, consolo para alguém. Então imagine, você está num campo abatido de sofrimento psicológico, mental, que você criou, né? E aí dentro da própria família alguém está em situação pior, aí a pessoa te procura, aí você vai lá e desencaixa assim uma série de palavras de orientações descabidas. Então é isso que ele está falando aqui. Eu não estou criando aqui uma situação mais ampla, não, é uma situação simples, dentro às vezes da própria família. Então a pessoa precisa mergulhar dentro de si, ser resignado e ainda ter capacidade para ajudar o irmão que está do lado, lá o parente que está do lado. Então é simples a gente falar, mas na medida que a gente vai fazer a execução, tem todos os pormenores da nossa individualidade, né? Aí nós estamos fragilizados e falamos, não, ele que resolve, ele que fez as dívidas, ele que resolve. Estou falando nem das dívidas de dinheiro, não, estou falando das dívidas das reencarnações, né? Esses dias eu fazia uma reflexão sobre isso, sabe? E pensei assim, mas gente, será que a gente tem que trazer, né, a palavra karma, não karma da doutrina espírita, mas a gente usa ela, né? Então,
a gente tem que passar pelos sofrimentos dos outros? Não é bem isso, mas a gente tem que ajudar às vezes a pessoa a carregar a cruz dela, senão ela não vai não, entendeu? Tem gente que quer cortar a cruz até o finalzinho, entendeu? De preferência não ter cruz nenhuma. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ciclos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, meu apóstolo vos ensina: bebei da fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida para vos lançar um dia livres, alegres, no seio daquele que vos criou, fraco para vos tornar perfectíveis, que quer que vós mesmos trabalheis em vossa maleável argila, a fim de seres os artigos de vossa imortalidade. Ou seja, nós vamos fazer a travessia sobre a materialidade, a matéria, vamos estar nos conflitos que se aproveram e vamos construir a nossa perfeição, querendo ou não. Nós é que seremos os artigos dessa construção dos nossos valores, dos nossos sentimentos, né? Esses dias dizemos para uma pessoa, nesse sentido, que lá eu falei sobre a obsessão que nos avassalou a família, mas às vezes é preciso a gente rezar todo dia. Eu falei, olha, a gente rezava, de subir no ônibus, de descer do ônibus, de ir para o trabalho, de estar na rua, todo quanto é lugar. Às vezes nós precisamos da oração, como elemento assim, como nós precisamos da água, como nós precisamos do pão material, da comida, nós precisamos da oração, para arejar a nossa mente e criar elementos edificados que a gente às vezes não tem. Então, quando nós fazemos uma migração dos pensamentos adversos, ruins e controversos que nós temos para um campo de oração, aí nós estabilizamos a nossa sintonia. E mesmo aqueles que andam na periferia, que faziam sintonia conosco, deixam de fazer. Por quê? Porque criamos barreiras positivas. Então, a oração é um elemento crucial das nossas necessidades. Então, para estabelecer um ponto de equilíbrio, nós devemos recorrer, né, a momentos de tranquilidade do nosso ser, né? E a oração faz esse caminho, traz esses elementos. Então nós vamos construir aí a nossa humildade, por exemplo, né? Todos nós queremos ser humildes, não é ser pobre de espírito não, que ainda não somos. Porque às vezes a gente xinga as pessoas, mas você é pobre de espírito, pensando que está xingando. Se a pessoa fosse pobre de espírito, seria humilde. Nós não somos humildes em nenhum momento, nós queremos ser, né? Então essa palavra humildade aí, gente, caminha dentro do campo da nossa necessidade, mas nós ainda estamos longe, muito longe dessa vivência absoluta de sermos humildes, né? Como eu sou mineiro, eu digo assim, mineiro fala assim, eu sou humilde, mas é só porque, né, brincando com os mineiros, porque eu sou mineiro, tenho esse direito de fazer essa brincadeira. Então, nós não somos humildes porque nós dissemos que somos humildes. Às vezes, quando nós agregamos assim um curso mais avançado, ou temos até um conhecimento assim mais avantajado na doutrina espírita, a gente já fica sem humildade nenhuma. A verdade é essa, né? Ou seja, somos orgulhosos, somos egoístas, né? Temos esses valores, a gente tem, orgulho, egoísmo, né? Mas a humildade que está no antagonismo, não. Caridade para com o próximo, não temos caridade nenhuma para com o próximo. Em nenhum momento das nossas circunstâncias a gente age no nosso comportamento dentro de uma sintonia de caridade. E caridade é reflexo do amor, obviamente. E caridade entendida conforme nós espíritas estamos entendendo. Não vou aqui discorrer sobre caridade, né? Nem para os que estão nos ouvindo, nem para os que estão aqui, porque já sabem, né, a profundidade da palavra caridade para a doutrina espírita, né? O que salva? Me perguntaram uma vez, a fé ou a caridade? Os espíritos dizem a caridade, mas é preciso ter fé para praticar a caridade. Então não dá para desassociar as duas coisas uma da outra, né? Então o bem é o elemento principal para sairmos do outro lado, fazermos o bem,
né? O bem verdadeiro. O bem verdadeiro constitui, por exemplo, sermos honestos. É um bem. Hoje em dia, ser honesto, parece que ninguém quer que ninguém seja honesto. A verdade é essa. Né? Parece assim, se você falar que se sou honesto, eu falo, eu não quero ser fulano. Não é? Nós estamos assim num campo tão antagônico e tão divergente às vezes, que ser honesto e honestidade é caridade. É caridade ser honesto com as pessoas, não só no campo do cumprimento do dinheiro, do erário público, mas também no campo, né, de ser verdadeiro com as pessoas, ser honesto com as pessoas, serem fiéis às pessoas e não trairmos as pessoas, né? Você fala, eu tenho um grande amigo, aí vai ver, não é seu amigo, aí dói, né? Então é tudo isso. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-los. Os fracos, sofredores e doentes são meus filhos prediletos. Venho salvá-los, pois a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alures, a força e a consolação, porque o mundo não pode dar. O mundo é matéria, e a matéria é passageira. A gente pode ter todas as condições. Às vezes a pessoa é rica e morre, né? Eu lembro aqui do Steve Jobs, né? Como é que fala o nome? Que é uma das maiores genialidades dos nossos tempos, né? E ele morreu aí sabendo que ia morrer. Deus fez os vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o, e que a impiedade é mentira, o erro, a incredulidade seja estipada de vossas almas doloridas, e esses os monstros que se saciam de vosso sangue mais puro, que vos fere quase sempre, normalmente, que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai. Ó, uma outra questão da oração. Amai e orai, né? Fortalecendo as nossas colocações antes. Sedes dóceis ao Espírito do Senhor, invocai do fundo do coração, e então vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer essas boas palavras: eis-me aqui e venho-vos, porque me chamastes. Ou seja, todas as vezes que nós nos colocamos no campo de oração, é no campo de entendimento para com Deus, e não no campo de serventia. Ou seja, Deus não está para servir, mas Ele, sabendo já das nossas necessidades, porque quando nós colocamos na predisposição desse campo de orar, Deus já sabe das nossas necessidades. Às vezes a gente pensa que não, mas Ele já sabe há muito tempo. E às vezes nós pedimos, eu já disse isso aqui outras vezes, até aqui em outras colocações, nós pedimos e Deus nos dá. E depois a gente se arrepende, fala, nossa, eu não queria ter isso. Mas é assim, Deus está sempre presente em nosso movimento. Nós não estamos fora do hálito de Deus. Deus é amor. E à medida que nós crescemos na nossa sintonia de amor, nós conseguimos entrar no hálito de Deus, né? Por isso que Jesus disse, ele e o Pai somos um, porque ele estava nesse contexto dessa sintonia. Nós estamos bem aquém, né? E com os bons espíritos também, né? Todas as vezes que nós assim procedemos, vem alguém fazer aqui a intervenção para as nossas necessidades e nos orienta. E até às vezes nos grita, fulano não faz isso, que a gente faz, não é? E aí o sofrimento às vezes, que era para ser de um jeito, se torna pior, se torna mais profundo, né? Porque somos assim, espíritos em progresso, e às vezes não temos a previdência necessária, o cuidado necessário para fazer o bom uso do discernimento, lá no joio do trigo que ele vem falando lá atrás, do que é bom para nós, né? Então, para terminar, aquele relógio é 20 horas, né? Bem que ele é colorido e bonito. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos, que ele pede, seu poder cobre a terra por toda parte. Lado de uma lágrima coloca ele o bálsamo que consola, e o devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerra um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores, aí vem a resignação lá atrás, os sofrimentos morais que são neste mundo,
o vosso quinhão, ou seja, nós estamos crescendo, né? Tomai, pois, a vossa divisa, essas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque resume todos os deveres que vos impõe a caridade e a humildade. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor e a alma se acerena, e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quando o espírito está mais profundamente atingido. Então, muitos dos nossos processos físicos está gravado no nosso perispírito, né? E isso nós já temos assim o campo do entendimento, nós já estamos somatizando, então nós estamos de certa forma trazendo para a vida biológica aqueles elementos de sofrimento, às vezes, quando nós falamos das doenças, sobretudo, para rompermos com as causas das vidas anteriores, das enrolações que nós nos metemos, nos crimes que nós cometemos, porque nesse campo de aperfeiçoamento, todos nós passamos por essas fileiras, né? Em vez de exercermos a capacidade do amor e do bem, exercemos em primeiro lugar às vezes a capacidade do mal. Fomos criados para a evolução, né? Mas não criados para o mal. Então nós passamos pelas nossas adversidades atuais pela atuação do nosso livre-arbítrio. Essa palavra acho que todos nós já conhecemos, e se enveredamos por algum campo de reparação é porque fizemos mau uso do nosso livre-arbítrio, né? Então o Espírito de verdade, que ele encerra aqui no 8 aqui, ele fala sobre essas questões, né, de consolação, ou seja, em todos os momentos da nossa vida, seja onde nós estivermos, alguma coisa chegará até nós para nos dar os elementos assim de consolação. A calma, serena, as coisas irão ser melhores do que hoje. E para finalizar assim, né, que até para cumprir ali o horário, que é mais do que suficiente para expormos o assunto, é dizer que se nós, aqui, os que estão ouvindo, estiver num campo de sentimento, de tristeza, de angústia, pensando às vezes no suicídio, né? Ou tiveram alguma perda de algum ente querido, né? Ou estão passando por várias dificuldades, não procure, né? Não procure ficar revoltado. Compreenda o amor de Deus e absorve bem o momento e procure, né, nas palavras do cristianismo, na palavra do evangelho, a sustentação, porque quando nós estamos no campo das rupturas da vida, sofrendo, e nos encontramos diante das leituras do evangelho, nós nos sentimos consolados, sentimos que aquela lição é para nós. Às vezes a gente brinca muito, né? Porque a gente fala assim, a lição foi de fulano. Não, a lição diante das dores, dos padecimentos que possamos ter e estarmos aí vivendo, encontramos no evangelho as palavras do Espírito de verdade, de Jesus, para a nossa consolação, para estarmos em paz conosco mesmo. E aquele que tem paz e tranquilidade tem mais capacidade para superar as suas aflições. É assim que a gente quer encerrar a nossa abordagem, convidando para essa introspecção pessoal, que só cabe a nossa individualidade. Que Deus nos abençoe. Eu vi assim, todos prestarem atenção, e espero não ter cansado os nossos irmãos, mas que Jesus nos abençoe sempre e que nós possamos estar sempre juntos.